Olá, sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje temos conosco Marcelo Bianchini, um empresário cristão, pai, avô e marido exemplar. Empresário com empresas no Brasil e nos Estados Unidos, no mercado educacional e digital. Ele criou o maior ecossistema de palestrantes internacionais do mundo, com congressos em Orlando, Miami e Portugal. O Marcelo já formou mais de 500 palestrantes no Brasil com a sua metodologia palestrante inabalável e foi o primeiro ex-presidiário a palestrar na Universidade de Harvard. Autor best-seller do livro Coragem Inabalável e também é mentor de construção de autoridade para médicos e profissionais liberais e também empreendedores. Marcelo, olha que história aqui que a gente vai conversar, hein? Porque só de ver o teu currículo aqui, a tua bagagem, quando você está construindo, sem dúvida a gente vê que tem uma vida encarando desafio, superação e mostrando que é possível cada vez a gente ser melhor e se transformar, né? Sim, exatamente. Um prazer ter você aqui, um prazer a gente conversar aqui. Você está trazendo insights que são valiosos, sim, para as pessoas entenderem que eles podem ir para um próximo nível, podem transformar suas vidas, independente de situações que eles tenham passado ou não. Então eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Lina. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança e pela nossa amizade. Eu agradeço mais uma vez. Bom, vamos conversar aqui, gente. Vocês devem estar curiosos, né? Porque tem alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês. 500 pessoas formadas na área de palestrantes, mercado internacional, empresas fora, uma série de coisas. A gente está falando de uma vida que ela é inspiradora, por mais que ela tenha vários desafios que tenham acontecido por aqui. Só que tem um pilar muito importante com ele. Na hora que eu falei que ele é cristão, ele trabalhou muito a fé dele. Eu queria que ele começasse a contar um pouco sobre isso e contasse um pouco sobre a sua trajetória, porque a fé, sem dúvida, foi muito importante para você se transformar e ser um ser humano cada vez melhor. Sim, exatamente. Eu costumo dizer que a minha vida ela tinha, nos olhos humanos, né, olhando, né, as circunstâncias, a realidade, ela tinha tudo para dar errado. Mas foi sempre essa fé ali em Deus, acreditar em mim mesmo, que fez com que fosse possível hoje. Eu posso dizer que deu certo. Muito bem. Quer contar um pouco sobre a sua história? Como que você chegou onde você está e de onde você veio? Aqui para o nosso público. Sim, vamos lá. Como eu disse, né, olhando na realidade mesmo, teria tudo para dar errado. Eu sou ex-presidiário, terei uma pena de 10 anos, cumpri uma pena de 10 anos por assalto a mão armada. Eu nasci, pode-se dizer que eu nasci dentro do crime. Meu pai era criminoso, traficante, e convivi com eles até os 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade houve uma tragédia, meu pai assassinou minha mãe, se suicidou. Comigo no colo, eu fui acolhido pelos meus avós maternos, passei alguns anos com eles e quando eu estava ali na adolescência, com meus 14 para 15 anos, achava que já era o dono do mundo, que já cuidava do meu próprio nariz, caí no mundo. Foi quando o crime me acolheu, eu segui uma vida dentro dessa vida do crime e aos 18 anos de idade, por assalto a mão armada, fui preso, perdi a minha liberdade e cumpri uma pena de 10 anos. Olha só, gente, e foi difícil cumprir isso, né? Foi difícil passar por isso. Eu queria que você passasse essa mensagem para quem está te ouvindo, porque não é fácil ficar 10 anos, você perder a sua liberdade por 10 anos. É um momento ali que você deixou de construir algumas coisas, mas você construiu a sua fé. Sim. E quando que foi essa virada de chave? Foi na saída, que aí você se tornou esse empresário cada vez mais robusto, veio para esse mercado? Como é que funcionou isso? Isso, essa virada em si, né, eu costumo dizer que ela começou nos livros. Foi lendo bastante livro, eu tinha tempo e não tinha muito o que fazer, então eu praticava exercício físico, treinava meu corpo e treinava minha mente, lendo livros. E ali eu conheci algumas possibilidades através dos livros, porque não era a minha realidade, não era o meu mundo, eu vivia numa bolha chamada crime. E ali lendo livros eu pude ver que eu poderia se tornar um empresário. Eu poderia me tornar ali um empresário de sucesso, ter uma vida, mudar, né, toda a realidade de onde eu cresci e convivi. E uns 7, 8 anos mais ou menos de prisão, numa blitz do batalhão de choque, eu passei por um forte impacto emocional, assim, me senti ali muito humilhado por conta da situação.
E ali eu tomei uma decisão que mudou toda a minha história da minha vida, né? Toda a minha jornada dali para frente. Eu decidi que a partir daquele momento, ali foi o basta, né? O chega, né? Primeiro eu decidi que eu nunca mais eu passaria por aquilo. Depois eu decidi que eu seria uma pessoa de valor a partir dali. Porque ali eu me vi como apenas um número. E se acontecesse alguma coisa comigo ali, eu morresse ali, que exemplo que eu estaria dando para os meus filhos? E isso é muito comum, era muito comum nessa realidade. Foi quando eu decidi que a partir daquele momento eu seria uma pessoa de valor. Queria viver de acordo com os meus valores, ser fiel a eles. E ali eu decidi que nunca mais na minha vida eu ia seguir esse caminho. Se passaram alguns anos, exatamente, para ser bem exato, no dia 21 de abril de 2014, eu conquistei a tão sonhada liberdade. E saí de cabeça erguida, sem dever satisfação para a justiça. Uma água. E aí eu fico aqui, eu vejo como isso é emocionante, gente, porque não é uma situação fácil. E ele, assim, ele abre o coração e ele conta isso, porque você que está em casa tem que entender que, independente da situação que você passou, você pode superar e você pode ir para um próximo passo. E ele teve uma virada de chave, ele passou o tempo lá estudando. Ele não ficou com o tempo ocioso. Ficou lendo livros, ficou procurando melhorar, trabalhou a fé, viu como que ele podia se transformar ali num ser humano melhor. Então, independente da situação que você está, onde você está, avalie como é que você pode transformar isso, né? E como é que você pode mudar isso. E o mais interessante é que você voltou, né? E criou um ecossistema de palestrantes internacionais. Ou seja, você começou a fazer com que as pessoas também inspirassem outras pessoas. Porque o palestrante, ele está ali para trazer uma história, trazer uma mudança de vida para outras pessoas, para impactar. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, eu me prontifico a todo momento olhar para aquele público e ter alguma vida transformada. E com certeza, quando você conta a sua história numa palestra, e eu já vi, e assim, é até chocante, porque você fala, nossa, ele passou por aquilo, ele viu aquela situação, e eu estou reclamando de uma briguinha, de uma situação boba, enquanto uma pessoa passou por uma situação extremamente difícil, está aqui mostrando a superação e mostrando que a vida pode ser diferente, né? Você transformou que pode ser diferente. Aí você fez diferente, você está criando, por exemplo, congressos, levando pessoas para Orlando, para Miami, para Portugal. Conta pra gente mais esse projeto e quais foram os maiores desafios que você está encontrando, né? E também as oportunidades que você está vendo. Como é que está sendo isso? Pois é, é engraçado, Lilian, que eu não desejei ser um treinador de palestrantes, ter um ecossistema de palestrantes internacionais. Eu só queria mandar a minha mensagem para o mundo, para justamente o movimento em si, Coragem Inabalável, é justamente esse que você falou. É para que toda vez que alguém ouvir a minha história, ler o meu livro, assistir a minha palestra, a pessoa se envergonhe de ser vítima de por alguma situação, em algum outro momento. E acho que a situação mais gratificante que eu tenho após palestrar, quando desço do palco, a situação mais gratificante que é para mim, é ouvir alguém justamente falar isso. Cara, depois de assistir a sua palestra, eu tenho obrigação de nunca mais na minha vida reclamar e me vitimizar de alguma situação. Então, esse é a causa, esse é o propósito. E aí vem a questão de treinar palestrantes do ecossistema de palestrantes internacional. Eu queria muito mandar a minha mensagem além das fronteiras. Já estava palestrando em alguns estados no Brasil, já estava com um contrato assinado para lançar o meu livro com a editora Gente. E eu falei, cara, eu preciso mandar a minha mensagem além das fronteiras, eu preciso me posicionar como um palestrante internacional. Eu tenho certeza que isso vai agregar para que eu possa me tornar um best-seller. Porque esse era meu desejo, mandar a minha mensagem para contribuir com o mundo e com pessoas melhores contra essa entidade chamada vitimismo, através das minhas palestras e do livro. Eu queria me tornar um best-seller, um autor best-seller. E o best-seller é aquele livro que você compra, lê e indica. Assim você causa um impacto na humanidade e nas pessoas. Não aquele livro que você compra e não lê e muito menos indica. E eu falei, cara, como eu vou me posicionar como palestrante internacional? Eu fui atrás de como que seria possível. Eu não conhecia ninguém que estava fazendo eventos internacionais que poderia me convidar, que poderia me levar. Eu fui atrás, disposto a investir quanto fosse necessário para que isso acontecesse. Eu me frustrei, porque não
encontrei essa possibilidade. Eu falei, opa, peraí. Se eu quero investir em algo para poder impulsionar o meu posicionamento, a minha autoridade como palestrante e a minha carreira, e não tem, então, peraí, eu como um bom empreendedor... Vi oportunidade de vi uma negócio. oportunidade. Falei, tem um mercado aí que ninguém está vendo. E aí comecei a pesquisar, analisar, e vi que era algo muito relevante, não só para mim, para muitos outros colegas palestrantes. E eu decidi, então, criar a possibilidade de poder posicionar palestrantes como palestrantes internacionais. Muito interessante. Isso é a visão empreendedora, né? Eu gosto muito de falar desses assuntos porque eu sempre estou olhando também onde é que a gente tem possibilidades de criar alguma coisa. Isso, e o empreendedor, ele é muito criativo, né? Esse mindset empreendedor. Poxa, não tem oportunidade, em vez de eu falar, tá bom, deixa para lá, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo criar uma alternativa aqui que seja bom para mim e seja bom para outras pessoas também. Eu gosto muito disso. Isso é mentalidade, né? Você ter essa mentalidade empreendedora. E quando você traz essa mentalidade, você também está formando um monte de gente, né? Você formou mais de 500 palestrantes no Brasil. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua metodologia. Como é que é essa formação? Como é que funciona a formação palestrante inabalável? O que é feito nela? Conta pra gente. Legal. Mas pegando um gancho do que você falou dessa visão empreendedora, tem um ponto interessante aí também, que acho pertinente falar, porque eu também não decidi que eu iria formar palestrantes. Isso foi algo que também apareceu, essa possibilidade. Eu comecei com os eventos internacionais e certificando palestrantes internacionais. Então, eu falei, cara, o que eu preciso? Eu não sabia falar inglês, não falo inglês, estou começando a aprender com muita dificuldade, mas enfim, nunca tinha pisado nos Estados Unidos, analisei e vi qual que era a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. Estados Unidos, veio Boston e Orlando. Falei, cara, ninguém quer ir para Boston, Orlando, por conta da magia da Disney. Foi quando nasceu o Congresso Internacional Plano Perfeito, em Orlando. Eu não tinha visto americano, não falava inglês, eu nunca fui para lá. Deu iniciativa, começamos a fazer os eventos, veio Orlando, depois Portugal, depois Miami. E aí veio o maior feito da marca, que foi a parceria com a Must University, que eles falaram, cara, você está fazendo algo que ninguém está fazendo no mundo. Do querido Carbonari. Exatamente, nós queremos certificar seus palestrantes. Eu falei, uau, como assim? Uma universidade americana do Grupo Carbonari vai certificar meus palestrantes? Eu falei, ótimo. E aí como que veio a formação? Eles assistiram algumas palestras e falaram, cara, alguns palestrantes aí é ruim. Eles não estão sabendo palestrar. Os grandes players renomados, sim, mas outros não. Você vai ter que treinar essa galera. Eu falei, opa, peraí, adoro o desafio. Eu não vou perder uma universidade que está certificando meus palestrantes. E aí nasceu a formação palestrante inabalável. Eu falei, eu já fiz algumas centenas de palestras, eu acho que eu sei ensinar alguém a não só se posicionar como palestrante internacional, mas sim formar palestrantes. E aí hoje já estamos com mais de 500 palestrantes formados numa metodologia palestrante inabalável, com 6 turmas já entregues. E certificadas pela Must University. E certificadas pela... Que é uma certificação internacional. Que é uma certificação internacional. Muito interessante, porque na hora que a gente olha isso, você trouxe oportunidade para o brasileiro de uma certificação internacional, fazendo a certificação aqui, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou ter que ir lá para os Estados Unidos para poder fazer o treinamento. E não, ele consegue fazer esse treinamento aqui no Brasil. Isso. E receber essa certificação. E depois ainda leva ele para lá para se posicionar como palestrante internacional. E depois você ainda faz essa viagem, eu gostei dessa ideia, hein? Depois você vai para lá, ainda tem um posicionamento e se diverte também na Disney. Exatamente. Mas você também está olhando outros ecossistemas, né? Além dos Estados Unidos, tem aí no seu radar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você pode abrir aqui, não? Sim, Orlando, já como a minha empresa nos Estados Unidos é em Orlando, então já passamos 2 vezes por lá, já fiz 2 vezes o evento lá. Aí fui para a Europa, fiz um em Portugal, fiz um em Miami e agora, esse ano ainda, volto para Portugal também. Excelente, ou seja, mercado americano, mercado europeu, já tem o posicionamento aí do palestrante inabalável do Marcelo Bianchini. Bom, gente, essa conversa está ótima, tem mais coisas que a gente vai trazer para vocês aqui, mas a gente se encontra no próximo bloco, então vamos para o intervalo. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo.
realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui, onde a gente vai conversar mais com o Marcelo Bianchini. E ele vai trazer ainda mais superação. Porque, gente, sabia que ele foi o primeiro e o único palestrante ex-presidiário que palestrou na Universidade de Harvard? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência, o que ela representou para você pessoalmente, como é que você impactou as pessoas. Conta um pouco. Foi muito legal, Lilian, porque alguns palestrantes que palestraram também nessa mesma ocasião, nesse evento que aconteceu, um evento de negócios que aconteceu dentro da Universidade de Harvard, falaram, nossa, um sonho realizado. Eu não tenho como dizer que foi um sonho realizado, porque nem nos meus maiores sonhos eu sonhei com isso, então não tem como ter sido um sonho realizado. E assim, demorou um pouco para cair a ficha. Na ocasião, eu estava palestrando muito, tanto no Brasil quanto fora, e foi graças à nossa querida amiga Lilian Majeski, um beijo para você, Lilian, que me convidou, pôde me proporcionar essa situação. Aliás, a Lilian faz um movimento feminino muito interessante.
logo, logo ela também vai estar aqui com a gente, porque ela já vai ser nossa convidada. Ela é uma querida. E ela me convidou naquele calor, né, de palestrando em muitos lugares, muitos estados, alguns países, e beleza, sim, tô dentro, fui. Mas depois, quando a chave caiu, que eu estava lá dentro, passeando, andando, filmando, eu falei, cara, eu tô em Harvard, como assim? Eu costumo brincar que eu não tenho nenhuma formação, nem segundo grau completo, ex-presidiário palestrando em Harvard, na maior universidade de maior autoridade do Brasil. Então, o que isso significa para mim? Cada vez que eu subo num palco para poder impulsionar as pessoas para não serem vítimas da sua história e poder, de fato, ser protagonista, desenvolver uma coragem inabalável, conseguir realizar seus sonhos, construir a sua vida que elas desejam, vida pessoal, vida profissional. Então isso serve cada vez mais de símbolo de esperança, para poder mostrar para essas pessoas que se eu sair de onde eu saí e pude ter essa oportunidade de palestrar em Harvard, qual é a sua desculpa? O que mais você vai ficar se limitando para você poder realizar todos os seus maiores sonhos? Exato, e o que é importante para cada um, poxa, uma universidade super reconhecida nos Estados Unidos, que levou você para lá no evento, né, da participação da própria Lília, onde você levou essa história para as pessoas que estão fora do país entendendo que é possível, né? E eu acho que isso é legal, mostrar que realmente, olha, eu passei essa situação, mas eu estou aqui, ó. Eu estou transformando, eu estou fazendo acontecer. Então, de novo, você aí de casa, que às vezes está se vitimizando, está achando que não consegue realizar alguma coisa, está reclamando, muitas vezes de barriga cheia, né? Olha bem, pensa bem, reflete bem e vê se você está fazendo o seu melhor, se você está transformando diariamente você mesmo. Porque eu acho que é isso, né, Marcelo? Você diariamente, e principalmente no período que você passou lá nesses 10 anos, você foi se transformando a todo momento ali, não, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui e fazer alguma coisa que vai realmente acontecer, e você está fazendo. E na hora que a gente fala de estar fazendo, tem um monte de coisa aqui. Além de Harvard, você falou um pouco do seu livro, né, do Coragem Inabalável, e ele foi prefaciado, inclusive, pelo João J. Eu queria que você contasse um pouco mais, além da motivação de você escrever esse livro, o que mais você transmitiu para esses leitores, né? Além do tirar o vitimismo, porque isso você comentou aqui com a gente já. Como é que foi isso? Como é que foi essa construção desse livro? Foi bem bacana e, assim, eu costumo dizer, Lilian, que eu, sinceramente, eu não me sinto um escritor como Jacob Petrie, como Napoleão Hill, não. Simplesmente, o meu livro, eu sinto que ele é um veículo, um canal para poder impulsionar cada vez mais a minha mensagem, para poder chegar naquelas pessoas que acreditam que não tem perspectiva de melhora de vida. Aquelas pessoas que acreditam que porque elas nasceram talvez numa comunidade, porque elas nasceram numa classe pobre, porque não tiveram apoio, não tiveram suporte ali de seus familiares, não tiveram uma faculdade, enfim, acreditam que a realidade delas é aquilo que elas vivem. E não, tudo vai você falou agora há pouco sobre tudo que eu venho construindo. Eu acredito que o maior sucesso não é aquilo que eu alcancei, o que eu construí, aquilo que eu venho me tornando internamente, a pessoa que eu venho me tornando, o empresário, o líder, o marido, o pai, a pessoa que vem ali trazendo exemplo para as pessoas que acreditam no meu trabalho, que acreditam na minha pessoa e me seguem. Você trouxe um tema extremamente importante. Invista no seu CPF. Porque se você tiver um CPF bom, com certeza você vai conseguir cada vez mais melhorar o seu CNPJ. E o seu CPF é investir em você. A todo momento ele se autoconhece. Com certeza você deve buscar um autoconhecimento, trabalhar muito a sua fé, que eu acho que é uma coisa que você já trouxe aqui logo desde o início. Buscar ser um ser humano cada vez melhor. Na hora que você se sente melhor, eu acho que você se sente assim mais purificado, né? Melhor consigo mesmo, você consegue produzir melhor nos seus negócios. Aumenta a visão, você concorda? Sim, total. Eu me sinto assim também, tipo, não consigo sair de casa sem fazer uma oração, por exemplo. Para mim é fundamental, uma oração logo que eu acordo, e uma oração na hora de dormir. Porque é como se eu me reconectasse ali comigo, e também sempre quando alguma coisa está me incomodando, eu procuro entender se o que está incomodando
é realmente algo que talvez eu tenha que melhorar. E não, às vezes não é a pessoa, às vezes é a forma como eu estou vendo aquela situação. Então, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente passa a se cobrar menos. E na hora que começa a ficar mais leve a nossa vida pessoal, sem dúvida, o nosso profissional vai fluindo, vai caminhando também. Então, fica essa dica aqui. O próprio Marcelo trouxe esse ponto super importante da gente cada vez ter sucesso com a gente. Claro, consequentemente, a gente vai ter sucesso no nosso profissional. Excelente. E eu queria saber um pouco mais, que além de você ser autor, palestrante, você também é mentor em construção de autoridade para médicos e profissionais liberais e empreendedores. Queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse processo, para as pessoas aí de casa saberem, e até mesmo se precisarem te procurar, quais resultados eles podem ter. Conta um pouco para a gente. Exatamente. Hoje eu sou mentor de construção de autoridade. E quando falamos de construção de autoridade, talvez às vezes as pessoas podem se perguntar o que seria essa construção de autoridade. Autoridade nada mais é que a percepção de valor que o seu público, o seu cliente, a sua audiência, seus alunos, seus mentorados têm de você. Existe a autoridade percebida e a autoridade real. A autoridade percebida é essa percepção que é construída ali ao redor do profissional. E a autoridade real é quando a pessoa compra um produto ou um serviço e passa a conhecer e de fato ver que realmente essa autoridade ela é real. E eu, como mentor de construção de autoridade no mercado digital, eu crio um braço educacional no negócio desses profissionais que você citou, médicos, profissionais liberais, empreendedores, aumentando o seu faturamento, criando um posicionamento de mentores, palestrantes e criando essa percepção de autoridade. Ou seja, eu pego ali 20% basicamente do todo o conhecimento que esses profissionais têm, crio ali um posicionamento como mentor, como palestrante e crio um produto porta de entrada ali que é uma mentoria para que ele possa escalar no mercado digital. O mercado digital, os resultados são brutais, você sabe bem. Então, muitos casos as pessoas passam até, os meus mentorados passam até ter como negócio principal os programas de mentoria dele, porque não tem teto, né? Não tem limite quando falamos do mercado digital. Então hoje esse é o trabalho que eu desenvolvo, hoje isso minha principal ocupação é criar negócios digitais, desde a abertura de empresa 100% voltada para o digital, até estratégias de marketing e venda, todo esse posicionamento e essa criação de produtos. Muito interessante. E o mercado digital a gente tem que pensar muito bem no posicionamento e também do que é real, né, Marcelo? Porque, inclusive, quando você traz profissionais liberais, empreendedores, médicos, são pessoas reais que estão levando conteúdos que já viveram e para poder mentorizar alguém. Porque às vezes a gente vê alguns cenários onde as pessoas não estão preparadas, estão vendendo uma mentoria ali e não vai agregar tanto valor. E na hora que você tem um preparo, você tem profissionais que têm uma bagagem para entregar essa mentoria, é muito mais fácil de se ter sucesso. Eu digo isso porque eu também me preocupo muito com esse cenário de mentoria, eu também sou mentora, tenho a minha metodologia, o método LPA, que é o método Lilian Primo Albuquerque, onde a gente tem sessões online, sessões presenciais, tem mentores convidados, mas tudo relacionado à estratégia de sucesso daquele grupo que eu selecionei ali para participar daquela mentoria durante aquele período. E a gente tem que ser focado em resultado. Quem está com você e está doando o seu tempo ali para estar investindo, né, e tomando seu tempo para poder se desenvolver, tem que ter resultado, tem que ter sucesso. Então, sempre que vocês forem buscar uma mentoria, olhem bem com quem vocês estão fazendo essa mentoria, qual é a entrega que você realmente vai ter, para você não se frustrar, porque a gente precisa pegar mentores preparados para entregar o que a gente realmente precisa e ser transformado. Você concorda? Concordo plenamente e eu também contrato mentorias também, estou sempre em processo de crescimento pessoal e profissional. Todo mentor precisa ter os seus mentores. E o principal critério que eu analiso para poder contratar um mentor é a bagagem, o know-how, se realmente ele viveu e passou por todo aquele processo que ele está ali para me ensinar. Não desmerecendo se ele aprendeu isso num curso, num treinamento ou num livro, que também são aprendizados muito eficazes que nós temos que ter ali, mas nada melhor do que você ter ali um mentor que de fato vive na pele aquilo que ele está te ensinando. Perfeito. E para a gente seguir mais ainda sobre esse assunto, quando a gente fala de mentor, o mentor tem experiência, ou ele tem empresa, ou ele tem negócio, ou tem coisa que ele está construindo. Você está trazendo cada vez mais esse tema, né, de empreender. Você tem negócio aqui no Brasil, tem negócio nos Estados Unidos.
Quais são as principais diferenças que tem abrir uma empresa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, no seu ecossistema? Como é que você está vendo isso? Está tendo um potencial bacana nos Estados Unidos? Como é que você vê os dois mercados? Legal. Eu precisei abrir a empresa nos Estados Unidos justamente porque eu comecei a fazer negócios lá. Então, primeiro eu comecei a fazer negócios lá para depois abrir a empresa. Mas, sim, é muito interessante, Lina, que eu dei uma pesquisada mais ou menos como que era, e a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu já fui com o evento pronto lá, o primeiro congresso que eu fiz, já fui com 26 palestrantes, já teve um público de 150 pessoas lá. Aconteceu o evento, e lá eu já estava no meu radar de abrir a minha empresa lá, mas eu ainda não sabia como. E aí lá que eu fui me virando, os dias que eu fiquei lá, abri minha empresa lá, porque a proposta que eu tinha, a promessa que eu tinha para os meus palestrantes é que eu iria certificá-los com certificado internacional. Não tinha must ainda na universidade. Eu falei, bom, agora que já estamos aqui, já trouxe todo mundo aqui, eu preciso ver como que eu vou fazer para certificar esse pessoal. Eu tinha um prazo de 30 dias para certificar eles. E foi algo que eu fiquei impressionado, porque foi muito mais fácil abrir a minha empresa nos Estados Unidos do que eu abrir a empresa aqui no Brasil. Eu abri a empresa nos Estados Unidos num período, na parte da manhã, eu já estava com a empresa aberta. Eu falei, pronto, agora já tenho como certificar todos os palestrantes que eu trouxe para cá. Em 30 dias eu estou dando o certificado de participação. Mas o público que eu atendo na minha empresa nos Estados Unidos, e eu utilizo essa empresa também para fazer os eventos em Portugal, são público brasileiro. Então, mas o mercado em si, aqui no Brasil, como mentores e palestrantes, para lá fora também, eu percebo que o pessoal que está lá fora também, eles querem muito fazer negócio com nós brasileiros aqui, porque o meu mercado em si, que é o marketing, o mercado digital, programas de mentoria e palestra, está muito em alta. Então, por exemplo, Portugal, quando eu fiz meu primeiro evento em Portugal, 2022, quando eu cheguei lá, eu abri um programa de mentoria, os portugueses compraram meu programa de mentoria e depois que compraram, perguntaram, mas o que é mentoria? Nossa! Então, eles estão muito sedentos desse aprendizado, desse crescimento. Então, é o público brasileiro. Eu tenho empresa lá, mas é o público brasileiro que mora lá que eu atendo. Muito interessante. Olha, esse papo está muito bom, hein? Estamos aprendendo aqui com o Marcelo e eu já estou até vendo oportunidades de negócio. Como toda empreendedora, a gente já vai com a cabeça aqui, ó, pegando fogo, né? Mas isso é muito bom, é exercitar a mente e se manter em movimento. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu gosto de viver em movimento, isso me faz bem. E o importante é isso, te fazer bem com o que você estiver fazendo. Independente de ser muito ou pouco, você tem que estar bem com o que você estiver fazendo. Bom, gente, a gente vai agora para o intervalo, mas logo a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias.
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Essa conversa está muito boa, já aprendemos bastante aqui, já colocamos a cabeça para pegar fogo, que eu adoro isso. Eu gosto de ficar com a mente aqui, pensando. Espero que você aí de casa também tenha refletido bastante, tanto no seu aspecto pessoal quanto no seu aspecto profissional, porque é isso que nos motiva dia a dia, pelo menos para mim, tá bem comigo e tá bem também desenvolvendo as coisas que eu me prontifico a fazer. Mas vamos ouvir aqui mais do Marcelo, tá? Marcelo, você que também agora é criador do Coragem Inabalável Cast, conta pra gente quais são os principais temas que são abordados no Coragem Inabalável Cast, como é que é esse movimento desse podcast, que eu já tive a oportunidade de participar, gente, mas ele vai contar aqui pra vocês. Exatamente, eu já ia começar falando disso, que inclusive tive a oportunidade de te receber e te entrevistar lá, que já está também no ar lá, então você já pode acessar e você pode acompanhar a entrevista com a Lília. O Coragem Inabalável Cast, ele veio para poder impulsionar esse movimento Coragem Inabalável, e ali eu trago convidados para podermos ali dar cada vez mais voz e protagonismo para pessoas que, assim como eu, acreditam que histórias conectam com histórias. Porque foi através de histórias, Lília, saindo só um pouquinho do tema, foi através de assistir histórias, assistir palestras, que eu honrei a minha história e tive coragem de subir, uma coragem inabalável de subir no palco e começar a contar a minha história. Foi através de palestras que eu fui incentivado. Então, a proposta é trazer cada vez mais essa coragem inabalável. Os temas que eu trago lá dos convidados são desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, marketing digital, autoridade, saúde. Agora, por conta dos meus mentorados na área da saúde também, estou trazendo. Trago um investidor anjo, de startup como você, para poder trazer cada vez mais um conteúdo riquíssimo para quem nos acompanhe. Perfeito. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre o protagonismo de ser uma coragem inabalável, né? E essa luta contra o vitimismo. Por que você criou esse movimento? Foi por esses 10 anos que você passou? Tem algo mais? Você fala, Lilia, eu vejo lá na frente X jovens sendo transformados. Tem alguma coisa mais que você queira colocar aqui? Não, Lilia, foi só por essa linha? Ou tem algo mais que você está descobrindo aí nessa sua jornada de transformação para tirar o vitimismo da frente, de quem estiver na sua frente? Legal, Lilian. Ótima pergunta.
Lilian, a minha história, ela causa um impacto, é uma história de superação, mas nas comunidades, nas periferias, é apenas mais uma história comum. Como muitas outras histórias muito mais forte, de muito mais impacto que ocorre. Eu fiquei por 6 meses dando aula antes da pandemia de uma ONG, prestando um serviço social, um serviço comunitário, e eu pude conviver com crianças, com adolescentes, morando dentro de uma comunidade, dentro de uma grande favela na zona sul de São Paulo. Eu pude ver que ali a minha história era apenas mais uma, e tinha casos ali de crianças, adolescentes contando as histórias deles, e aquilo ali impulsionou, acendeu mais ainda aquela chama que eu tinha aqui dentro, que eu tenho aqui dentro do meu coração, para poder cada vez mais trazer o protagonismo para as pessoas. Porque é muito comum, temos muitos talentos nas comunidades, nas favelas, mas é muito comum eles olharem para alguns players, algumas celebridades e falar, poxa, está muito distante da minha realidade, eles não sabem o que eu vivi, o que eu passei. E eles se espelham em, por exemplo, um cantor de funk que saiu ali da comunidade, ele fala, poxa, mas eu não tenho o talento que ele tem, a voz que ele tem. Um jogador de futebol, poxa, mas eu não tenho o talento que ele tem como jogador de futebol. E quando eles me veem no palco, eu não tenho nada demais, simplesmente eu tive uma coragem inabalável de poder ir lá e contar de fato aquilo que eu consegui superar, aquilo que eu consegui vencer e continuo vencendo diariamente. Então, essa é a proposta disso. Mas, retrocedendo um pouquinho, tudo começou lá atrás em um programa de mentoria que eu fiz com um grande mentor meu, na época, onde após eu assistir as palestras que eu falei agora há pouco, comecei a assistir algumas palestras e comecei a ver que as histórias desses palestrantes eram o maior superpoder deles. Eles poderiam ter metodologias, passo a passo, para diversas situações, mas as histórias dele, de fato, era única, era aquilo que... Genuína, né? Genuína, era aquilo que conectava as pessoas, era aquilo que gerava a verdadeira transformação na vida das pessoas. E aquilo começou a me incomodar, porque até ali, Lilian, eu negava o meu passado. Eu omitia a minha história, eu tinha medo de ser rejeitado, eu tinha vergonha de contar a minha história. Eu era empresário, convivia no meio dos empresários, mas eu não contava do meu passado. E essas palestras, cada vez que eu comecei a assistir, cada vez que eu fui assistindo, cada vez mais, começou a mexer muito comigo. E foi um grande mentor meu que eu contei a minha história para ele pela primeira vez. E ele falou algo que eu entendi que não era sobre mim a partir daquele momento. Sim. Ele falou, cara, você tem obrigação de contar essa história para o mundo. Por muito menos do que você conseguiu superar, as pessoas se vitimizam. Seria um egoísmo da sua parte se você guardasse isso para você. Ali foi como um soco no estômago, porque por muitos anos, por décadas, eu vivi como uma vítima, Lilian. Eu não assumia as coisas que eu fazia. Eu era um criminoso e ali a culpa nunca era minha. A culpa era dos meus pais, a culpa era de Deus, a culpa era do governo, a culpa era do desemprego, a culpa era da comunidade que eu havia crescido. Nunca era a minha culpa. Eu sempre ficava procurando algum responsável para colocar a responsabilidade das minhas decisões. E quando aquele mentor falou aquilo para mim, essa é a importância de um mentor. Ele simplesmente vai olhar a sua situação, a sua vida pessoal ou profissional com uma visão macro por cima, e ele vai fazer apenas alguns ajustes, ele vai apenas apertar um parafuso aqui, apertar um parafuso ali, te dar uma direção. Te dá uma direção, exatamente. E ele falou assim para mim, foi essa frase que fez hoje eu estar onde eu estou. Porque provavelmente se eu não tivesse ouvido isso dele, hoje eu seria um empresário no mercado de transportes, eu tinha uma transportadora de caminhões frigoríficos e ninguém sabia da minha história, não teria aberto isso para o mundo. E eu quero te parabenizar por isso, porque abrir isso para o mundo é muito importante. Porque imagina quantas pessoas ficam retraídas por terem alguma situação similar e não quererem se relacionar num ambiente profissional, entre empresários ou qualquer ambiente, até mesmo familiar, porque falar, não, eu não posso porque eu passei por isso. Não, ele passou por isso, exatamente, você passou, já foi. É passado, e o que você está fazendo com isso que você passou? Eu acho que é o que a gente tem que sempre refletir na nossa vida. Eu tenho uma bagagem que eu passei, como é que eu utilizo essa bagagem qual que eu passei? Como é que eu uso para que ela seja boa? Seja uma situação difícil,
que eu tenho que transformar ela em algo que eu consiga, por exemplo, incentivar as pessoas, seja uma situação boa, onde eu tenho uma série de bagagens profissionais e educacionais que eu vou levar isso para alguém também e ajudar no processo de transformação. Então, acho que é super importante isso. Eu queria que você desse um conselho para esses jovens de hoje em dia que vão enfrentar adversidades, o que eles têm que fazer para poder realmente transformar suas vidas através da resiliência, né? Através dessa coragem inabalável. Se você tivesse que dar um conselho, qual seria? Legal, muito bom. Acho que poderia ser um conselho que eu gostaria de receber algum dia no passado aí. Entenda que você não é a realidade que está ao seu redor. Você não é o traficante que está ali na viela da frente da sua casa ou aquele assaltante que passa correndo da polícia todo dia. Você não é o seu tênis rasgado, você não é a parede estragada da sua casa, você não é aquela realidade. Você é muito mais do que isso. Você foi criado por uma força maior chamada Deus e o Espírito Santo habita no seu coração para que você possa viver o melhor nessa terra e poder utilizar esse processo que você vem passando para poder impulsionar e inspirar outras pessoas também. Mas para isso você precisa ter uma coragem inabalável, assumir o protagonismo da sua vida e largar essa entidade chamada vitimismo, porque é ela que vai te puxar para baixo cada vez mais. Excelente. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso programa aqui, mas a gente tem um bate-bola agora que a gente vai fazer. Então, nesse bate-bola, a gente tem uma dinâmica, tá? Então, nessa dinâmica, eu vou te passar algumas palavras. Em cima dessas palavras, você vai me dizer o que elas significam. Pode ser em cima de uma outra palavra, como pode ser de uma frase ou de uma mensagem que você queira colocar aqui. Legal. Bom, primeira palavra é fé. Fé é a certeza de que todas as possibilidades são contra, mas você acredita que é possível. Família. Família é a base para qualquer sucesso. Família é a estrutura para que nós possamos chegar aonde o caminho que Deus tem para nós. Superação. Superação serve para nos moldar e fazer com que nós possamos ser cada vez mais fortes do que nós éramos antes de entrar nessa superação. Educação. Educação, ela molda o mundo, né? Ela modela o mundo. E hoje é muito legal, Lilian, que hoje nós temos a andragogia, né? Antes era só a pedagogia. Então, era aquele ensino, né, fundamental básico que nós aprendemos nas escolas. Hoje não. Hoje eu aprendi muito estudando aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que serve para mim. E é isso que molda o mundo, é isso que agrega muito para que as pessoas possam crescer e evoluir como pessoas. Palestrantes. Palestrante significa você contribuir com o mundo e com pessoas melhores. Ser um palestrante não é sobre você, nunca foi sobre você. É sobre aquilo que o outro vai aprender com aquilo que você viveu. Coragem. Coragem significa você entender que é possível mesmo você não sabendo como e não tendo recursos suficiente para que você faça aquilo acontecer. Mentoria. Mentoria é para pessoas que querem economizar tempo e dinheiro e não tem muito tempo e muito dinheiro para ficar perdendo e querem encurtar o caminho. Autoridade. Autoridade, ela agrega para que você tenha um posicionamento profissional desejado. A pessoa que ela constrói aquela percepção que eu falei anteriormente, que é a autoridade, ela se torna um profissional desejado. E quando você se torna um profissional desejado, a sua hora vale mais, o seu tempo fica mais caro e a sua agenda fica mais disputada. Podcast. Podcast, ele, falando do meu, sou suspeita em dizer, falando do Coragem Inabalável Cast, é algo que também, assim como me tornar um treinador de palestrante, é algo que também não era algo que eu fui atrás. Foi uma pessoa, o Adelar, um dos nossos apoiadores da Náutica Digital, que viu ali uma possibilidade de nós podermos impulsionar a minha mensagem através do Coragem Inabalável Cast. Protagonismo. Protagonismo, ele caminha junto com a coragem inabalável. O protagonismo é quando você assume o controle da sua vida e luta com... Você sempre vai ouvir eu dizendo isso, e luta com uma entidade chamada vitimismo.
Excelente. Olha, várias dicas aqui, vários insights para você que está acompanhando. E a gente já está chegando ao fim do nosso programa, mas eu quero te entregar uma lembrança aqui, ó, do nosso apoiador, da Dux, para você se proteger contra germes e bactérias. Obrigado. Também a nossa caneca para quando você estiver tomando seu chá, seu café, seu leite, se lembrar do nosso programa. Eu tomo café o Nossa dia gravação. inteiro. Aí, ó. E um presente também da Gran Final, que faz doces maravilhosos. Esses são bem casados, esses são docinhos para te deixar o dia mais doce, porque é bom quando é mais doce, né? Bom demais. Sempre Adorei. bom. Muito obrigado. Quero agradecer sua presença. Foi um prazer estar com você aqui e pedir para você deixar suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, te seguir e conhecer mais sobre você. Legal. Marcelo Bianchini, você encontra eu em quase todas as redes sociais. A minha rede social hoje mais forte, mais ativa é o Instagram, que é o @Marcelo Bianchini Oficial. E falei do Coragem Inabalável Cast no meu canal no YouTube, Marcelo Bianchini, você encontra lá também. Excelente. Marcelo, obrigada. E você que está aí em casa, acompanhe também o programa LPA e Você. Informações no nosso site www.lpaevocê.com.br, no nosso Instagram, @LPA e Você, na nossa plataforma lpa.academy e também pelo meu Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque. Então acompanhe e muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.